Havendo número regimental, declaro aberta aqui a 46ª reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da terceira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 54ª reunião ordinária e da ata da 55ª reunião extraordinária. Os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se contam. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Senhoras e senhores senadores, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal chega ao final da presente sessão legislativa com a certeza de ter alcançado, novamente, os altos objetivos a que se propôs em seu início, contribuindo, como é seu mistério, para a alta produtividade do Legislativo Federal ao longo deste ano. Nesta segunda oportunidade, em que tenho a honra de presidi-la, posso afirmar com orgulho que, secundado por meus pares, dentre os quais destaco meu vice-presidente, o senador Antônio Anastasia, mostramos-nos inabaláveis perante a atual turbulência política e avançamos consideravelmente no processo legislativo. Em uma gestão democratizada, podemos apreciar com detalhes a legalidade, a regimentalidade e a constitucionalidade das matérias que aqui tramitaram ao longo de 56 reuniões. Realizamos sabatinas de 27 autoridades, com destaque para as presenças do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Breno Medeiros, além de integrantes do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. No que diz respeito à apreciação de proposições, esta comissão se debruçou sobre 500 matérias ao longo de suas 56 reuniões, merecendo destaque a sua manifestação sobre itens como o projeto de lei da Câmara número 38 de 2017, a chamada reforma trabalhista, a qual foi aprovada na comissão após 14 horas de reunião e 2 audiências públicas. E, igualmente relevantes foi a apreciação do projeto de lei do Senado, número 280, a chamada Lei do Abuso de Autoridade, a qual foi aprovada por unanimidade pela comissão após ampla discussão, segundo esta, por audiências públicas com a presença de vários especialistas e mediante entendimento entre os senhores senadores, seguiu ao plenário em regime de urgência. Ademais, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou outras matérias de elevada importância, entre as quais destaco a proposta de emenda à Constituição número 21, que altera a Constituição Federal, inserindo incisos que criam 2 novos institutos da democracia participativa, o direito de revogação e o veto popular. A proposta de emenda à Constituição número 67, que determina a realização de eleição direta aos cargos de presidente e vice-presidente da República, na hipótese de vacância desses cargos nos 3 primeiros anos do mandato presidencial. A proposta de emenda à Constituição número 2, que torna imunes à tributação os medicamentos destinados ao uso humano. O projeto de lei do Senado 612,
que permite o reconhecimento legal da união estável entre pessoas do mesmo sexo, e a proposta de emenda da Constituição número 10, que extingue o foro especial para a prerrogativa de função nos casos de crimes comuns. Também merece destaque a aprovação da proposta de emenda da Constituição número 29, que garante 1% a mais do repasse da União relativo à arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, do projeto de lei do Senado, número 116, que cria regras para a demissão de servidor público estável por insuficiência de desempenho, aplicáveis a todos os poderes nos níveis federal, estadual e municipal. Da proposta de emenda à Constituição 61, que estabelece o voto digital misto no país, sistema a ser adotado nas eleições para deputados federais, distritais e estaduais, e do projeto de lei do Senado 664, que tipifica como crime induzir jovens à automutilação. Um dos temas que mereceram a atenção especial desta presidência, nesta sessão legislativa, foi o da segurança pública. Nesse sentido, destaco a aprovação do projeto de lei do Senado, número 513, a chamada reforma da Lei de Execução Penal, da proposta de emenda à Constituição número 24, que institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, da proposta de emenda à Constituição número 64, que torna imprescritíveis os crimes de estupro, do projeto de lei do Senado 310, que estabelece que os condenados monitorados eletronicamente passam a arcar com o custo da tornozeleira, e dos projetos de lei do Senado 740, que versam sobre assédio sexual em transporte público. Acerca da segurança pública, congratulo-me também com a senadora Simone Tebet, a qual foi confiada a relatoria de mais de 30 projetos nesta área, tarefa da qual desincumbiu-se com brilhantismo, e com o senador Wilder Moraes, responsável por primorosa análise sobre a Política Nacional de Segurança Pública, trabalho respaldado em várias audiências públicas e da consulta a especialistas sobre o tema. Quero, por fim, destas breves palavras, agradecer a cooperação das senhoras e dos senhores senadores para a consecução dos resultados apresentados e reiterar a fé e a esperança, manifestos quanto do início de nossos trabalhos, de que Deus nos ajudará no ano que se avizinha, ciosos que estamos, de que muito esforço precisará ser envidado para atendermos às altas expectativas que sobre nós tem a sociedade brasileira. Nós realizamos, durante a sessão legislativa de 2017, 55 reuniões, 13 audiências públicas. Projetos de lei do Senado foram votados 58 em caráter terminativo, não terminativo, 21. Proposta de emenda à Constituição, 47. Projeto de lei da Câmara, 1. E dezenas e dezenas de outras proposições examinadas também nesta casa. Senhores senadores, o item número 1, que é o projeto de lei do Senado número 319 de 2015, de autoria do senador Roberto Rocha, e que tem
este senador, por relator, e cria a zona de processamento de exportação no estado do Maranhão, vem sendo discutida o projeto há vários meses. Como se trata de uma proposição de alta envergadura, temos tido tanto o senador Roberto Rocha quanto o relator que vos fala, o cuidado e a prudência de não impor assodamento a esta votação. Afinal, o parecer da Comissão de Justiça foi emitido, foi lido nesta comissão e colocado como item primeiro da sessão de hoje. Todavia, em razão de ponderações do senador Eduardo Braga e em entendimento com o senador Roberto Rocha, a senadora Vanessa Graziotti, que havia solicitado vista, e de outras ponderações, preferimos então adiar o exame dessa matéria para o início do próximo ano, quando então novos entendimentos se processarão, a fim de que se estabeleça um texto que seja adequado tanto aos interesses legítimos do Maranhão, quanto às ponderações também legítimas do Estado do Amazonas. Fica, portanto, adiada a votação deste projeto. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Eduardo Braga. Mais uma vez, Vossa Excelência comprova, não só aos membros da CCJ, mas ao povo brasileiro que nos assiste nesse momento, a experiência, a maturidade e a liderança que Vossa Excelência exerce nesta casa e nesta comissão de forma ponderada e de forma construtiva. E quero aqui cumprimentar o senador Roberto Rocha, que abriu o diálogo, abriu o debate, e quero aqui, senhor presidente, dizer desde já que não sou contra nenhum projeto que possa estabelecer desenvolvimento regional. Nós temos que tomar alguns cuidados e alguns zelos. E para contribuir neste debate, eu quero aqui destacar que 3 pontos, senhor presidente, precisam ser analisados pelo autor e pelo relator para que a gente possa, em fevereiro ou em março, poder ter esta matéria em pauta e ser deliberada aqui na CCJ e depois na CAI. No projeto de lei, ora apresentado, permite-se algumas vedações que chocam-se com a Constituição e permite-se algumas criações de mecanismos inovadores do ponto de vista monetário, do ponto de vista fiscal e do ponto de vista cambial, que choca-se ou com a política monetária nacional, ou com a política fiscal nacional, ou com tratados internacionais que o Brasil subscreve e que tem força de lei dentro do território nacional, como é do conhecimento de Vossa Excelência. Então, eu queria destacar aqui alguns pontos. Dispensa de exigência de percentual mínima de receita bruta relacionada à exportação de bens e serviços. 2, possibilidade de transferências de plantas industriais instaladas em outras regiões. Imagine, senador Lobão, uma empresa instalada na zona de exportação de Pecém, no vizinho estado do Ceará, ou no Acre. Mas vamos falar de Pecém porque tem características mais similares ao que poderemos ser na Zema. Ora, a Zema, com as características apresentadas no projeto de lei, permitiria que essa fábrica, que está no Pecém, no Ceará, seja simplesmente transferida a sua planta do Ceará para o Maranhão, o que a Constituição não permite e o que a lei complementar que cria as EPEs também não permite. Outra questão, condições menos burocráticas relativa ao controle aduaneiro. Ora, zonas de exportação
não podem deixar de ter áreas delimitadas pela Receita Federal como áreas que tenham o seu alfandegamento. Usando a característica de que São Luís é uma ilha, a intenção da lei é transformar a ilha toda numa área alfandegada, o que, obviamente, contraria não só a legislação, mas as resoluções da Receita Federal. E só para encerrar, presidente, para demonstrar a sensatez de Vossa Excelência, eu estou fazendo essas contribuições para que o senador Roberto Rocha e Vossa Excelência possam se debruçar e discutir com os técnicos e reafirmando a sensatez de Vossa Excelência ao adiar a votação desse projeto. Livre fabricação, sem que haja necessidade de ato autorizativo, emanado do Poder Executivo, salvo nos casos não permitidos às demais EPEs. Ora, isso significa dizer que aqueles tratados internacionais que nós criamos, seja com o Mercosul, seja agora o tratado que nós estamos na iminência de fechar com a União Europeia, poderiam estar sendo descumpridos aqui. Isso é uma brecha na legislação de zonas de exportação no sistema brasileiro, coisa que, com certeza, o governo brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores, a OMC, etc., se colocaria contra. Além da questão da renúncia fiscal, que pela nova legislação brasileira de controle de gastos públicos, inclusive tem um projeto de lei de resolução que regulamenta essa matéria, tramitando no Senado, no que diz respeito aos artigos 112 a 116 da DCT, precisam estar previstos nesse projeto de lei. Portanto, quero cumprimentar Vossa Excelência, parabenizar, reconhecer mais uma vez como a experiência e como o conhecimento de Vossa Excelência faz bem a esta Casa e a esta comissão, adiando este debate e permitindo aqui adentrar em alguns pontos que me coloco à disposição do senador Roberto Rocha e da sua assessoria para que a gente possa discutir nos próximos dias para dar tratos a essa matéria. Cumprimento mais uma vez Vossa Excelência pela decisão. Agradecendo a... Não, eu não vou fazer um discurso apenas para... Nós já adiamos, senador, essa matéria. O próprio senador Roberto Rocha, como autor, deseja falar sobre o assunto. Mas eu acho que, se Vossa Excelência me garantir 1 minuto apenas antes do senador Rocha... Eu estou fazendo um apelo à Sua Excelência para não falar. Eu acho que 1 minuto, presidente. Tem a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigada. Muito obrigada. Tem a palavra, Nós apenas estamos começando amanhã, o Natal se aproxima, presidente. Eu acho que a paciência tem que tomar conta. Muito obrigada, eu agradeço muito, presidente, mas eu lamento de ter que insistir tanto para ter a palavra. Eu lamento muito que isso aconteça. Senhor presidente, eu vou poder falar? Porque se é desgastante para Vossa Excelência, para nós é muito mais. Tenha certeza absoluta disso, presidente. Mas, presidente, eu não vou fazer nenhum discurso. Eu acho que o senador Eduardo Braga, ele nos representou nessa longa, mas necessária fala que acabou de fazer. Eu apenas solicitei a palavra, senador, para reforçar o cumprimento a Vossa Excelência e o cumprimento ao relator da matéria. Eu sou testemunha desde a hora em que pedi vista, o relator da matéria, senador Roberto Rocha. Desculpa, o relator é o Lobão, o autor é o senador Roberto Rocha, ambos do Maranhão. Desde a primeira hora em que eu solicitei vistas ao processo, o senador Roberto Rocha me pediu muito para não solicitar as vistas e eu disse: precisamos debater a matéria. E acertamos um diálogo que acabou acontecendo hoje. Aliás, eu tive conversa com ele anteriormente, que me passou uma série de materiais que eu li com muito cuidado. Então, eu apenas cumprimento tanto o autor da matéria como Vossa Excelência, presidente e relator, pela sensibilidade em permitir esse diálogo, que será um diálogo não bom para nós que estamos aqui, representando um Estado que vive de uma Zona Franca, mas bom para o Brasil e bom para o Maranhão, porque o acordo que nós queremos chegar é no sentido de que tenhamos uma integração todos para defender um projeto que nós sabemos que é bom para o Maranhão. Mas para ser bom para o Maranhão e possível de ser aprovada, não pode criar qualquer tipo de atrito com demais unidades da Federação. Então, eu apenas reconheço essa sensibilidade dos senhores e tenho certeza absoluta que isso vem também para o bem do Estado do Maranhão. Obrigada, senador Lobão. Agradeço essas palavras. Senhor presidente, só para dar um bom dia a Vossa Excelência e ao senador Roberto Rocha e me
congratular com Vossa Excelência e com o senador Roberto Rocha. É um assunto tão sério que eu acho que a discussão, por mais um pouco, é muito importante. Obrigado, senador. Bom dia ao senhor. Obrigado, Vossa Excelência. A palavra do senador Roberto Rocha. Senador Lobão, presidente, senadores, especialmente os colegas senadores do Estado do Amazonas. Nós conhecemos bem, senadora Vanessa, o mecanismo que faz funcionar a Zona Franca de Manaus. E Manaus tem tido sempre a solidariedade e o apoio do povo brasileiro, representado na Câmara e aqui dos estados do Brasil, especialmente do Maranhão. O Maranhão, de algum modo, participa para aquela sobrevivência daquela Zona Franca. Eu já disse a Vossa Excelência uma ocasião e eu peço aos senadores do Estado do Amazonas que compreendam que o Maranhão tem que aproveitar a sua condição geográfica. Isso. O Maranhão está na periferia do mapa do Brasil. Mas o Piauí também está. Só que o Piauí, a capital, está no meio do mapa do Estado. E o Maranhão, a capital, está também na periferia do mapa do Estado. Aquilo que a gente pode considerar problema, no Japão eles chamam de oportunidade. Nós queremos fazer isso. Criar oportunidade de um mecanismo que possa desenvolver não só o Estado do Maranhão, mas toda aquela região. E eu penso que como o senador Lobão conhece muito bem, o que São Luís faz, senador Eduardo Braga? Pelo porto do Itaqui, essa hora deve ter 30 navios lá. É o melhor porto que existe nas Américas, com calado natural de 27 metros. Produtos primários e semi-elaborados. Primários, que é a soja, e semi-elaborado, que é o minério, que vem do Pará, e o alumínio. O que é o alumínio? Energia líquida. Então se faz uma linha de transmissão de Tucuruí até São Luís e só a Alumar consome 2,5 vezes o que consome o estado do Maranhão inteiro de energia. Ou seja, nós temos o estado com a menor renda per capita do Brasil. Essa semana o IBGE divulgou que o maranhense vive 10 anos menos do que vive o catarinense e 5 anos em média menos que o brasileiro, porque tem a menor perspectiva de vida do país. Por quê? Porque o Maranhão vem ao longo do tempo explorando politicamente só a sua pobreza. Esse projeto faz com que o Maranhão explore economicamente a sua riqueza. Nós temos uma situação inédita e muito particular de ter o lugar mais fundo, que é o porto, e o lugar mais alto, que é Alcântara, um de frente para o outro. Então eu quero concluir, senhor presidente, dizendo que nós, maranhenses, estamos há longos anos discutindo e buscando aperfeiçoar esse assunto. Esse assunto, eu repito, ele não é de interesse só do Maranhão. E se fosse, estava bom. Porque os Estados Unidos têm 50 estados. Quando um está muito para trás, se cria algum mecanismo para desenvolver aquele estado, não para atrapalhar o outro. A Zona Franca de Manaus custa 28 bilhões de reais por ano de renúncia fiscal. Isso é 2,5 vezes a receita corrente líquida do estado do Maranhão. Não, senador Roberto Rocha, a Zona Franca não custa isso, não. 26, então. Nem 26, não faça isso, senador Roberto Rocha. Então nós vamos botar uma Zona Franca lá no Maranhão para custar mais 40 milhões? Não, se a Zona Franca custa 28, vai custar quanto no Maranhão? Para concluir, a nossa é única e exclusivamente para exportação. Nós estamos apenas propondo um mecanismo para agregar valor ao produto dentro do Brasil. O Brasil tem 11,5% do PIB, 11,5% do PIB na política de exportação contra 29% da média mundial. Nós estamos propondo aumentar a política de exportação do Brasil pela porta que tem mais, que é melhor que a porta que é exatamente do Porto de Itaqui. Mas tudo bem, nós estamos hoje na última sessão da CCJ desse ano. Nós vamos deixar essa votação para o ano que vem. E eu, presidente, eu espero sinceramente que a gente possa, não assim apenas na hora da votação, mas foi o que aconteceu e efetivamente é o fato. E a gente consiga ao longo do dia, senador Eduardo Braga, hoje, a semana que vem, amanhã, depois de amanhã, discutir e aperfeiçoar o projeto. Aperfeiçoar esse projeto, que é de importância para o Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia e até do Pará. Eu agradeço, presidente, a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência e manifesto a minha esperança, senador Roberto Rocha,
de que os nossos irmãos do Amazonas virão nos ajudar nesta iniciativa que temos para também retirar o Maranhão do estado de subdesenvolvimento em que se encontram. Senhor E presidente, também o 2, requerimento da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Senhor presidente, apenas por ter sido citado, em 1 minuto eu concluo e eu agradeço desde já. Eu quero aqui, senhor presidente, primeiro dizer que nós amazonenses somos a parte pobre do Brasil, tal qual o Maranhão. Então nós sabemos o quanto é importante para os nossos estados termos políticas de desenvolvimento regional. Portanto, nós não temos em nenhum momento um posicionamento contrário à tese de termos uma zona de processamento para exportação. O que nós queremos é poder contribuir para que todos saiamos ganhando, que o Maranhão saia ganhando, que a região norte saia ganhando, que o Nordeste saia ganhando, que nós não estabelecemos, por exemplo, uma competição ruinosa entre a ZEMA e a ZPE de Pecém, porque isto seria matador para um dos dois estados, o que causaria uma grande desordem. E quero dizer que, quando nós fazemos exportação, nós também fazemos renúncia fiscal. Portanto, as zonas de processamento de exportação também são zonas de renúncia fiscal. Por isso, nós precisamos estabelecer os tetos. O caso do Amazonas é que nós fazemos importação para substituir importações. Enquanto há uma renúncia de 28 bi, nós geramos nada mais, nada menos do que 75% de todos os tributos federais recolhidos à União na região norte. O que mostra que aquele projeto, tal qual os projetos que temos esperança de ver instalados em vários estados, são positivos para o Brasil e que ajudam a tirar os nossos estados e os nossos municípios de IDHs vergonhosos, como nós estamos vivendo. Dos 20 piores IDHs do Brasil, 10 ainda, lamentavelmente, estão no meu estado, senhor presidente. Item número 2. Requerimento da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 71. Requeiro, em atendimento ao artigo 96 do Regimento Interno, que a Comissão de Constituição e Justiça selecione para avaliação e implementação e os resultados alcançados pela Política Nacional de Segurança Pública. Autor, senador Edson Solomon. Relator, senador Wilder Moraes. Em 19 de novembro de 2017, 21 de 11 de 2017, 28 de 11 de 2017, foram realizadas audiências públicas destinadas a avaliar a implementação e resultados alcançados pela Política Nacional de Segurança Pública. Concedo a palavra ao senador Wilder Moraes para proferir o seu relatório. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores da imprensa, demais convidados, público que nos assiste pela TV Senado. Quero primeiro agradecer a confiança que Vossa Excelência depositou em mim, como talvez a matéria mais importante dos últimos anos. Essa matéria que nosso presidente Eunício determinou a abertura da Comissão Especial para Análise. Ao longo desse ano, trabalhamos em um extenso relatório sobre esse grave problema. Realizamos várias audiências públicas, ouvindo diversos especialistas na área. Cuidamos desde a questão prisional, às drogas, ao crime organizado e ao funcionamento das nossas polícias, com muitas participações do governo e de entidades da sociedade. Deste trabalho resultou um relatório com 51 páginas, com 8 diagnósticos e soluções que buscamos ouvir dos principais especialistas da área. Meu relatório ataca principalmente 3 pontos, senhor presidente. O primeiro, temos que agir na sede central das facções e no controle do crime organizado. O segundo item, militarizar o controle do tráfico nas fronteiras brasileiras. E o terceiro é instituir uma política para a revogação do Estatuto do Desarmamento. Se fizermos
isso de maneira eficiente, com certeza o número de assassinatos e violências vão cair exponencialmente. Essas são as minhas soluções para a segurança pública brasileira, senhor presidente. O primeiro grande problema que estão entre as páginas 8 e 13 do nosso relatório é que não temos uma política de segurança pública de Estado. Nos planos de governo que nunca tornam realidade. É impossível fazer uma segurança séria, sem informação de qualidade, confiável e rápida. Para mudar isso, nós precisamos fortalecer o Sistema Nacional de Estatística e Segurança, incluir na Constituição a competência da União para tratar dessa matéria. E em se tratando do poder da União, vemos nosso segundo problema, é nosso estilo de federalismo. Os estados têm as atribuições, mas não têm recurso e a liberdade para propor suas políticas de segurança. A União quer pensar no Brasil daqui de Brasília. A União não pode tentar fazer uma política genérica para todo o Brasil. Isso é um erro do nosso federalismo. Estamos fazendo um federalismo de cabeça para baixo, tentando trazer todas as informações que possuem nos estados e nós tentarmos fazer a política pública para os estados. É preciso fortalecer o Fundo Nacional de Segurança Pública, com recurso fundo a fundo, menos burocracia e mais fluidez para os estados, sem contingenciamento, garantindo recursos de impostos diretamente ao fundo na Constituição. Temos que ter liberdade para os estados traçarem as políticas estaduais de segurança pública. A União tem que cumprir o seu papel de cuidar das fronteiras, de cuidar da soberania nacional. Esse tema das fronteiras, eu que trato nas páginas 20 e 27 do meu relatório, hoje pela Constituição, quem deveria cuidar dos 18 mil de fronteira seca e 9 de fronteira marítima é a Polícia Federal, que tem hoje 15 mil agentes de nível superiores, preparados para investigação e não para patrulhamento. Se botássemos a Polícia Federal inteira na fronteira, não teríamos um agente para cada quilômetro de extensão. Claramente, é impossível que essa política dê certo. Por isso, temos que esclarecer e aumentar o papel das Forças Armadas na fronteira. Elas estão lá com postos de fronteiras, com pessoal e com quase 200 mil homens, precisando de ser equipados, ser valorizados esses homens para que possa ter eficiência as Forças Armadas nas fronteiras. Hoje o Exército não tem sequer combustível para abastecer seus carros nos postos de fronteira. Isso é inadmissível. Como podemos pensar o Brasil se não fizermos o básico? Temos que assumir essa responsabilidade já. Dito isso, o Brasil precisa caminhar, na verdade, para a criação de uma polícia especializada em fronteiras, bem estruturada, com tecnologia, capaz de operar com drones, com equipamentos, que também eu defendo, e já defendi aqui no PLS 167/2017, que aprovamos a semana passada. Hoje não tem dinheiro para isso, mas devemos pensar para podermos avançar no futuro. Hoje o crime organizado está com tecnologia muito superior às das polícias. Isso não pode continuar. Temos que liberar de uma vez a Polícia Federal para a investigação das organizações criminosas, dos crimes de colarinho branco, da corrupção, que ela vem fazendo muito bem feito. Este quadro de falência do Estado nos leva ao quinto ponto, que é muito importante, tratados nas páginas 28 e 32 do meu relatório. Precisamos garantir o direito da população de se defender. O Estatuto do Desarmamento não reduziu as mortes, pelo contrário, dispararam em 22% no Brasil e quase 100% em alguns estados. No meu estado de Goiás não é diferente. Já chegamos a 60 mil mortes em 2016 e vamos chegar a esse ano a 70 mil, que é um caos completo. As armas seriam para quem tivesse condições técnicas, psicológicas, morais
e condições de ser utilizadas. Nós sabemos, senhor presidente, que a segurança pública é muito mais complexo. Depende de condições sociais, de condições de emprego, de renda de cada um dos seus estados. Demanda de várias ações que nós tratamos em itens anteriores, como a liberação hoje das fronteiras, onde entra drogas e armas em todo o nosso território brasileiro. Que nós também devemos dever o direito de devolver aos homens e mulheres de bem que possa ter o seu direito de defesa, defender a sua família e sua integridade. Senhor presidente, o Brasil vive hoje uma guerra que nós tentamos ignorar. O crime organizado usa nossas fronteiras para o tráfico internacional de drogas e assim domina o território, gerando conflitos e mortes em todo o país. Em Goiás, 35% dos homicídios envolvem o Comando Vermelho. Lá do Rio de Janeiro, recebemos ordem das prisões, das favelas, que hoje comanda não só mais o Rio de Janeiro, mas o Brasil inteiro. E sobre o Rio de Janeiro, esse é um item central também do meu relatório. Temos que enfrentar e vencer essa guerra contra as facções. Nós estamos perdendo por papel, pela burocracia, enquanto o crime é ágil, é eletrônico e é veloz. Temos que reconhecer que estamos em guerra. Eu, que conheço bem o Rio de Janeiro, resolver a calamidade pública que lá instala, os homicídios que voltaram a patamares de 2008, com mais de 125 PMs mortos, coronéis mortos, 3 governadores presos, presidente do Tribunal de Contas preso, presidente da Assembleia preso. Senhor presidente, o Estado não consegue pagar nem os aposentados, a saúde está falida, o Correio não tem acesso nem para entrar, para entregar as suas encomendas nos bairros. Para fazer isso, tem que ter o apoio da polícia, de escolta. Metade das viaturas da PM estão paradas por falta de manutenção. O Rio de Janeiro está de joelho diante do crime. Esse caos é terreno fértil e um abrigo para as facções comandarem todo o Brasil. Não podemos achar isso normal, fazer o mesmo que se faz há 10 anos. Operações de sempre que já consumiram 850 milhões de reais e não conseguiram reduzir nada. De vez em quando vai a Força Nacional porque diz que invadiu o morro. Isso não tem eficiência nenhuma. A Constituição, senhor presidente, prevê instrumentos para esses momentos. Intervenção, estado de defesa, são ferramentas constitucionais para fazermos valer a lei, retomarmos o nosso território para garantirmos a paz e o direito dos cidadãos. Senhor presidente, a vida me ensinou que temos de jogar duro com os bandidos, sermos firmes e corajosos. Não podemos ter medo, precisamos de coragem de enfrentar os problemas e usar os remédios, mesmo que sejam amargos. Temos que acertar as facções diretamente nos seus comandos, que hoje comanda diretamente do Rio de Janeiro todo o país. A Constituição está aí, vamos pensar, vamos agir. Por tudo isso, proponho que seja declarado estado de defesa para salvar o Rio, que aí estamos salvando o Brasil. Hoje o comando que toca todo o terror no Brasil inteiro sai do Rio de Janeiro. Este é o meu relatório, senhor presidente, de acordo com a minha consciência, e não vou aceitar ficar calado por um absurdo que acontece, que hoje não só no Rio de Janeiro, mas que afronta o Brasil inteiro. Por fim, senhor presidente, o meu relatório trata de toda a complexidade da segurança pública brasileira. No entanto, acredito que nós temos que ter coragem para propor medidas duras, urgentes, que precisam ser feitas. Estou propondo, presidente, nesse relatório, os 3 itens importantes: a decretação do estado de defesa no Rio de Janeiro, a revogação do Estatuto do Desarmamento e a militarização das fronteiras, que hoje entram tudo no nosso país, desde droga e armamento, fomentando o crime organizado em todo o nosso país. Era esse, presidente, nosso relatório. Em discussão a matéria... Para discutir, senhor presidente. Senhor presidente, para discutir.
senador Magno Malta, em seguida, senador Anastasia. Presidente, senhores senadores, o relatório do senador Wilder, a questão de segurança pública abandonada e que nós colhemos os louros desse abandono ao longo dos anos no Brasil, onde todos os limites toleráveis já foram superados, arrebentados, violentados, e nós vivemos de fato na segurança pública desse país um estado de exceção. A questão do Rio de Janeiro extrapolou. E aí, não existe fábrica de material bélico no Morro. O Morro não tem plantação de papoula, nem plantação de cocaína, não tem fazendas de maconha. O nosso drama, a priori, é um país de fronteiras abandonadas. Senador Wilde, só com o Paraguai nós temos 1.100 quilômetros de fronteira abandonada, 700 abertos com a Bolívia, onde passa todas as cabriteiras, senador Anastasia, onde os carros roubados do Brasil são evadidos. Se é carro usado, vale 1 quilo de pasta pura de cocaína. Se é carro novo, 4 quilos de pasta, que pode virar até 100 quilos de cocaína, com componente de mármore, sabe, de maisena, de uma série de desgraças que é colocada para poder aumentar o volume e aumentar o número de mortandade e de loucura. Nós temos mais de 3 mil no entorno de Amazônia. Senador Eduardo Braga, que governador, sabe disso, aberto. E pasmem os senhores, a Argentina, senador Benedito, tem 34 milhões de pessoas, tem 48 mil homens na Polícia Federal. Nós temos 206 milhões, nós não temos 12 mil homens operacionais na Polícia Federal. Nós temos 34 policiais federais e 1.100 quilômetros abertos como o Paraguai. Aí criou-se a Força Nacional, que na minha visão, Força Nacional tinha que ser chamada Força de Fronteira, para estar debaixo da orientação da Polícia Federal, na fronteira. Mas a Força Nacional ela é deslocada para o Rio, para o Paraná, para o Espírito Santo. Toda vez que acontece alguma coisa, com todo respeito, com soldados despreparados para enfrentar o tráfico, arma de grosso calibre, e a Força Nacional Brasileira não é nada mais, nada menos, senador Wilde, do que um band-aid para colocar em cima do câncer. O câncer, a violência está no Rio, traz a Força Nacional, pega o band-aid e coloca lá, e finge que estancou. Os ratos se escondem por 15, 20 dias, o povo tem uma sensação de que a paz voltou, vão embora, e as armas de grosso calibre voltam. O que é que a nação ganha com isso? 9 meses depois que a força passou, uma série de crianças nascem no local, diária e problemas sem resolver. A Força Nacional tinha que ser um projeto de governo para ela virar força de fronteira. E chegamos a esse limite da apresentação feita pelo senador Wilder, e se uma atitude radical como essa não for tomada, certamente não há perspectiva para se minimizar a violência do Rio. Sem segurança pública não se tem turismo, sem segurança pública não tem escola, sem segurança pública não se tem saúde. As pessoas não têm... Eu sei, porque a polícia do meu estado entrou em greve por 30 dias, senador Wilder. Senador Requião, os 30 dias que eles ficaram enquartelados, 30 dias o povo ficou encarcerado dentro de casa, e a bandidagem nas ruas de moto com arma de grosso calibre e fazendo saque em todos os lugares. Fica uma lição para aqueles que pregam que a polícia não vale nada, porque lá só tem bandido. Bandido tem em todo lugar, onde tem trigo tem joio. E os homens de bem que fazem política de forma sacerdotal, fazem polícia de forma sacerdotal, pagam o preço, assim como em todo lugar. Os do mal são tão atrevidos que levam os bons para a vala comum. É assim na política, é assim na OAB, é assim na sociedade, é assim na igreja, em qualquer lugar. Pois bem, nós ficamos trancados dentro de casa, no meu estado, sem a polícia nas ruas. Sem a polícia nas ruas, senador Wilder. E veja um Brasil onde a polícia é mal remunerada, desrespeitada. O Rio de Janeiro, o índice de mortandade de polícia, até porque são intimidados. Policial não pode sacar, policial não pode atirar, e se atirar, paga a bala que atirou. Onde é que nós vamos chegar? Então o policial agora tem que chamar bandido de sim, senhor. O senhor me desculpe ter pego forte no braço do senhor, e se tiver 17 anos,
chama de meu senhor, porque a denúncia de um bandido de 17 anos ecoa mais forte do que um bandido velho de 30, 40. Onde é que nós chegamos? Onde é que nós vamos parar? Com autoridade sem sangue no olho, sem capacidade, sem coragem de emparedar vagabundo nesse país e com políticas públicas que deviam ser efetivadas como a questão das fronteiras, porque nada nasce no morro. Ninguém quer tomar atitude. Senador Wilde, Vossa Excelência tem em mim. Se todos os votos fossem meus, daria o respaldo, até porque eu estou dando um retrato, não estou falando de utopia. Esse é o Brasil, esse é o Rio da bala perdida. Você está andando numa avenida e não sabe se você tem que se abaixar dirigindo, mesmo sem ver nada na sua frente, porque uma bala pode entrar na sua cabeça. Onde é que nós vamos parar? Ou a gente toma atitude, sai dessa viagem, porque nós não estamos vivendo no país de Alice, e tem alguns que fazem discurso como se estivesse no fantástico mundo de Bob, no Brasil. E não é o fantástico mundo de Bob. É um país em que a violência se avassalou em função do abandono da segurança pública, do sucateamento, do desrespeito às polícias, sabe? Discursos de esquerdopatas de que, em nome dos direitos humanos, onde os humanos não têm direito, bandido tem que ser tratado com doce e com queijo. Mas o cidadão de bem é que paga o queijo, paga o doce e paga com a vida também. E paga com a vida. Então, acho que é hora de uma reação da nação brasileira. Vossa Excelência, parabéns pelo seu relatório. Se todos os votos tivessem, todos os votos eu daria. Senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Minha primeira palavra, naturalmente, é de cumprimentar o senador Wilder Moraes pelo trabalho realizado, abordando um tema tão complexo e tão difícil como esse. Não há dúvida alguma, senhor presidente, que nos dias de hoje no Brasil, o tema que mais suscita e preocupa a opinião pública nacional é o tema da segurança pública, que o senador Wilder abordou de maneira tão adequada no seu relatório. Acabamos de ouvir aqui as ponderações do senador Magno Malta, também lúcidas com a preocupação que tem sobre esse assunto. Eu acho que não há hoje no país, do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste, um só cidadão que se sinta seguro. Além das questões estatísticas, nós temos a famosa sensação subjetiva de segurança. Então, os pais que vêem os filhos saírem, o marido e esposa, todos nós ficamos preocupados com a questão da segurança. Como enfrentá-la? Eu acredito que, lamentavelmente, o que claudica hoje no país, o que nós não temos no país hoje, é exatamente uma política nacional de segurança pública. Nós não temos ainda a coragem de enfrentar de modo claro, através da União Federal, o comando central de uma política vigorosa, corajosa, ousada, dispendiosa, que deverá ser, para reverter não só os indicadores, mas, sobretudo, a sensação subjetiva de insegurança. Nós temos hoje, senhor presidente, que os arquivos das polícias não se comunicam, os cadastros não se comunicam entre os estados e, dentro dos estados, entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Eu fui secretário de Segurança do meu estado, depois fui governador, e uma luta para fazer a integração. Vários aqui foram colegas governadores e sabem disso. Nós temos que fazer uma modificação profunda na essência da ação das instituições policiais, da magistratura, do Ministério Público, para potencializar e otimizar dentro de um plano nacional hemorrágico, emergencial de segurança pública, porque, do contrário, nós caminhamos quase uma guerra civil, que, aliás, já existe, porque o número de mortos apontados pelo senador Wilder é mais do que acontece na Síria, e as pessoas não percebem isso, porque aquilo acontece no dia a dia, de maneira assim, pouco concentrada. É gravíssima a situação, é gravíssima. Se o próximo governo não tiver a certeza, a bandeira, a serenidade de colocar como prioridade absoluta a questão da segurança pública, nós veremos ainda milhares de brasileiros morrendo. Existem soluções, mas tem que haver coragem para enfrentá-las. E o senador Wilder aponta de maneira muito proeficiente. Eu quero cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo relatório e também a Vossa Excelência pela escolha do tema. Muito obrigado. Eduardo Braga. Meu caro presidente, senador Lobão, meu caro relator, senador Wilder, primeiro cumprimentar o nosso relator pelo belo relatório apresentado e que traz conclusões importantes para que nós possamos debater. Mas, senhores senadores, senhoras senadoras, eu volto aqui fazer alguns questionamentos, senhor presidente, com relação à política de segurança pública nacional, complementando o parecer do senador Wilder. Veja, segurança pública sem recursos públicos não existe.
é inexistente. Quem governou sabe. Fazer segurança pública sem modernização das polícias, sem inteligência, sem planejamento, sem técnicas policiais modernas, sem ações que não sejam esporádicas e sim sistemáticas para o combate ao crime organizado, não apenas uma ação eventual de tomada de um determinado ponto da cidade, que é uma mancha vermelha de crime, fica-se lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando sai, o crime volta mais forte porque migrou, se associou com outras correntes de crime e volta mais forte ainda para aquela mesma área geográfica. E, senhor presidente, salta aos olhos, algumas conclusões saltam aos olhos. Vamos falar do FUNPEM. O FUNPEM, que já foi, inclusive, razão de decisão do Supremo para a liberação dos recursos. Veja só, em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, apenas para tomar de 2011 para cá. O que foi aplicado desses fundos foi absolutamente irrisório. Transformamos os recursos que era para fazer investimento em praticamente uma década de sistema prisional em reserva primária para fazer superávit fiscal. Enquanto isso, estamos amontoando presos que não têm nenhuma capacidade para ser reabilitado. Nós não temos nenhuma capacidade. Aí vem o Supremo, toma decisão e libera 1.429 bilhões de reais no final de 2015, senhor presidente. Nós estamos em 2017. Fica aqui uma pergunta para o acompanhamento da política pública. Quanto desse 1.428 bilhões de reais que foram liberados para a construção de novos presídios se transformou, praticamente 2 anos depois, em novas vagas prisionais? Salvo melhor juízo, nenhum. Por informações do Tribunal de Contas da União. Mas, senhor presidente, se nós analisarmos também o Fundo Nacional de Segurança Pública, o que nós vimos ao longo dos anos é um amontoado de recursos que acabam sendo autorizados, mas que acabam não sendo pagos nem transformados em restos a pagar. O que gerou, nesses últimos 6 anos, entre 2011 e 2016, a pequena bagatela de 3,3 bilhões de superávit primário. E, enquanto isso, as polícias não têm sequer bala para fazer treinamento. Os seus coletes à prova de bala estão vencidos e não são capazes de resistir mais a tiro de fuzil. Nós estamos com uma polícia preparada para atuar à base de um armamento que é de ponto .40, enquanto que estão enfrentando uma criminalidade que está usando fuzis. Portanto, senhor presidente, eu queria aqui destacar na mensagem conclusiva do nosso eminente relator, a quem eu quero cumprimentar, que eu acho que aqui tem uma observação que eu queria pensar e parabenizar o Wilder pelas suas colocações. Existem outras, obviamente, que nós podemos ter algum ponto para discutir quanto ao mérito, mas esse ponto nós somos 100% alinhados com o que disse o relator. Objetivo: tornar clara a competência constitucional das Forças Armadas para exercer as funções de polícia marítima e de fronteira, de modo a conferir segurança jurídica à atuação dos militares como força policial de execução de tais atividades, na forma da legislação infraconstitucional. Entendemos que referida alteração poderá desonerar os efetivos da Polícia Federal mobilizados nas fronteiras, permitindo a sua relocação no combate a outros ilícitos, sobretudo no exercício da função da Polícia Judiciária, quando poderá, por exemplo, concentrar esforços no combate ao crime do colarinho branco, possibilitando a sua atuação mais efetiva nas áreas nas quais a atividade policial se mostra indispensável.
Paralelamente, é necessário iniciar estudos para viabilizar um órgão policial nacional dedicado exclusivamente ao patrulhamento de... Para concluir, olha, senhor presidente, a grande produção de armas que entram para o crime organizado no Brasil entra pelas nossas fronteiras. E a grande produção de drogas e de narco entra pelas nossas fronteiras. Protegê-las resolverá seguramente boa parte dos problemas de suprimento desse mercado. Agora, sem recursos para modernizar as nossas polícias, modernizar nossas forças armadas e sem recursos para termos um sistema prisional que recupere seres humanos, nós estaremos caminhando para um caos na segurança pública. Senador Simone Tebet. Serei breve, senhor presidente. Senador Hilder Moraes, permita-me fazer suas as minhas palavras e dizer que de tudo o que li do seu relatório, o que me chama muita atenção e que objetiva, né, talvez todo o problema em relação à segurança pública que teremos que enfrentar, principalmente na pauta, presidente, de 2018 do Senado Federal, que se refere à segurança pública, está a página 37. Abre aspas. O quadro alarmante da segurança pública em nosso país, em que o número de homicídios aumenta a cada ano, o tráfico de drogas impõe toque de recolher nas favelas e a corrupção se alastra nos diversos escalões da República, associado às disputas internas e externas entre as polícias, ostensiva e investigativa, a baixa eficiência na solução de crimes, a policiais recebendo baixos salários e atuando sem estrutura adequada, dentre outras mazelas que eu incluo o descaso, e Vossa Excelência mencionou, com as nossas fronteiras como a raiz de todos os males em relação a essa questão, recomenda fortemente a reestruturação do modelo de policiamento vigente. Quero parabenizar Vossa Excelência, dizer que comungo da opinião dos meus colegas. Senadora Anastasia foi feliz quando falou que falta um plano nacional de segurança pública, mas mais do que isso, nós estamos diante da boa gestão às avessas, ou seja, da má gestão, onde estabelecemos metas, programas sem ter plano, e aí gastamos o pouco dinheiro que tem de forma ineficiente e ineficaz. O dinheiro escorre pelo ralo sem nenhum resultado ou produtividade. Nossas cadeias superlotadas, hoje no Brasil, nossas crianças e jovens são os que mais matam no mundo e também o que mais morrem. A cara, infelizmente, da violência no Brasil tem a cara do jovem negro das periferias, o que significa que também nós temos que atacar o principal mal, que é a questão da educação, mas principalmente, acho que com este relatório nós damos mais um passo rumo à luz, que significa, a partir principalmente de 2018, com este belíssimo relatório debaixo do braço, poder exigir do governo, do executivo, que não contingencie mais os recursos do orçamento que nós colocamos e aprovemos, quem sabe, em regime de urgência, a PEC do senador Pedro Táxi, que proíbe o contingenciamento de recursos relacionados à segurança pública, porque dinheiro, como o senador Eduardo Braga disse, é o primeiro passo. Sem recurso público não se vai adiante. Segundo, que esse dinheiro, que é pouco, seja aplicado na raiz dos problemas, não só na favela da Rocinha com a Força Armada, mas também nas nossas fronteiras. 11 estados com fronteira seca, com os principais produtores de droga no país, de onde vem a arma, onde vem o narcotráfico, de onde surge a violência. E, por fim, e a partir daí, com recurso, com gestão eficiente, com essa distribuição mais igualitária dos recursos federais, inclusive na mão dos estados para fazer segurança pública, quem sabe aí poderemos estar discutindo a reestruturação das polícias. Eu encerro, senhor presidente, também agradecendo Vossa Excelência pela honra que tive de relatar 36 projetos e dizer que dos 36 já devolvi todos os projetos que teriam ou que têm parecer favorável. Ficaram apenas para a primeira semana de fevereiro a entrega dos projetos que terão aí de alguma forma parecer contrário pela rejeição total ou ainda que parcial dos projetos. Muito obrigada. Encerrando a discussão, em votação o relatório, os senhores senadores que aprovam, que conhecer como se conta. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão, a matéria será encaminhada à mesa para as providências devidas. Senhor presidente, pela ordem. Senhores senadores.
Eu ouvirei você, Pelota. Senhor presidente, considerando que daqui mais algum tempo nós estamos suspendendo a sessão da comissão e o projeto 186 está pronto para ser votado. Já houveram as vistas pedidas, então gostaria que Vossa Excelência antecipasse a votação desse projeto. Senador Wilder. Presidente, por considerações finais, agradecer aos colegas e dizer o seguinte. Nosso relatório, presidente, na verdade, ele é uma ferramenta. Eu discordo um pouco quando fala que o governo não tem dinheiro para investir na segurança pública. Eu acho que a gente tem que ter prioridade de investimento. Hoje, nós investimos quase 40, 50 bilhões em ferrovias que não se terminaram, se fizeram estria no Brasil inteiro e não teve eficiência nenhuma. Hoje nós temos investimento em saneamento pulverizado no Brasil inteiro, onde faz rede de esgoto e não tem estação de tratamento. Acho que o governo, como esse é um tema relevante para o Brasil inteiro, é questão, nosso presidente, que o governo possa colocar isso em prioridade. Então, esse é um item que eu agradeço aos senadores por aprovar o nosso projeto. Obrigado, presidente. Não pode votar mais nada. Senhores senadores, É nulidade. falando da autoridade de presidente da Comissão de Justiça, apresentei esse requerimento e que foi distribuído ao senador Wilder para o devido relatório antecedido pelas providências que tomou, entre as quais diversas audiências públicas. O que se fez aqui na comissão foi um grito de angústia no que diz respeito à segurança pública desse país. Estamos vivendo realmente momentos dramáticos da segurança. Eu ouvi atentamente um ex-governador, o senador Antônio Anastasia, que foi também secretário de Segurança. O senador Eduardo Braga, que foi governador de Estado. A senadora Simone, que mergulhou no exame, no estudo dessa matéria. O senador Wilder, a quem agradeço, que também se dedicou em tempo integral à realização do trabalho que dignifica esta comissão. O que estamos oferecendo ao plenário do Senado agora é um caminho, uma luz, uma vereda para se tentar resolver a questão da segurança pública. Se não conseguirmos resolvê-la, pelo menos amenizar os efeitos dramáticos do que tem havido em matéria de violência neste país. Eu agradeço, portanto, o cumprimento desta missão pelo senador Wilder, pela aprovação unânime da Comissão de Constituição e Justiça, ao tempo em que faço um apelo a todo o Senado para que se junte à comissão no sentido de encaminhar esta solução aqui proposta em favor da segurança pública e, portanto, contra a violência. Senhores senadores, o presidente do Senado e agora o presidente do Congresso realiza neste instante uma sessão do Congresso. Faz um apelo para que possamos nos encaminhar imediatamente para lá. E até declara que, se dentro de poucos minutos as comissões não encerrarem as suas atividades, ele, presidente do Congresso, não considerará o resultado que aqui tivesse sido obtido. Assim, antes de encerrarmos os nossos trabalhos, propõe dispensa a leitura da aprovação da ata desta reunião. Os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada, será publicada no Diário do Senado Federal. Nada mais a vir a tratar, declaro encerrada a presente reunião, cumprimentando todos os senhores senadores e servidores pelo Natal que se aproxima. Está encerrada a reunião.